Paz seja convosco, paz seja na sua casa, você que está acompanhando a transmissão. Vou falar um pouquinho, segurar aqui. Depois você abaixa um pouquinho ali para mim, né, Davi? Pelo jeito. O Alan vai me socorrer ali. Pelo jeito o ganho ficou forte. Posso continuar? Amém. Igreja, a palavra que Deus entregou ao meu coração, na verdade eu estava até conversando com o Davi, né? Eu já tinha feito uma palavra, já estava tudo certinho. E aí Deus mudou tudo nessa semana. E Deus tocou ao meu coração para que a gente pudesse ler dois versículos apenas. Dois versículos que estão em Filipenses. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Verso 1 e 2. Obrigado, Isa. Deus abençoe. E eu queria ler esse texto com vocês, refletindo um pouco sobre essa passagem que Paulo escreve e que nos incentiva a considerar as bênçãos que nós recebemos e a importância de vivermos em comunhão, de vivermos também em unidade. E eu convido você a fazer a leitura comigo. Filipenses 2, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhamentos e afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. Oremos. Senhor nosso Pai, obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor deixa para nós e por essa palavra que o Senhor trará agora nesse momento. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja me usando, que o Senhor esteja, Pai, mudando aquilo que precisa ser mudado, para que a palavra seja dita apenas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E peço, Deus, que o Seu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, para que a gente possa estar sendo mudado e transformado por Ti. Que a nossa atenção esteja voltada apenas àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que o Seu Santo Espírito tenha liberdade de agir nesta noite. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Amém. Igreja, apenas esses dois versículos, nós já encontramos uma riqueza de detalhes que Paulo deixa para nós. Paulo, ele escreve a muitas igrejas, e ele está escrevendo aqui sobre a importância de uma comunhão e sobre a importância de uma unidade. Mas o que é exatamente essa comunhão? O que é exatamente essa unidade que Paulo escreve para nós? Logo no primeiro versículo, Paulo ele já começa nos incentivando e nos encorajando a ter essa comunhão que nós vemos em Cristo. Olha, Paulo começa assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo. Então, assim como Cristo, Paulo nos lembra de que Cristo é aquele que nós olhamos e que é aquele que nós imitamos, e é aquele que nós utilizamos para balancear os atos da nossa vida. Assim como Cristo, nós devemos então fazer. E esses versículos, eles nos chamam a refletir um pouco sobre essa comunhão e essa unidade no cristianismo. A comunhão, ela é a base da nossa fé. Jesus, ele é aquele que veio e amou. E Jesus, ele deixa o amor não como um mero sentimento, mas como um mandamento. Jesus, ele amou a todos. E ele diz que os seus discípulos seriam reconhecidos como discípulos quando amassem uns aos outros. Então, essa comunhão e esse amor é a base fundamental para que a gente possa entender qual é a nossa participação no corpo de Cristo. Paulo, ele também escreve um pouco sobre o corpo de Cristo. Paulo fala que cada um de nós somos como um corpo.
E o corpo tem vários membros. E Paulo ele vai falando sobre essa questão dos membros, dizendo que, na verdade, a gente se completa. Não adianta a gente ficar brigando. E aí, pensando nessas metáforas que Paulo fala, nós podemos começar olhando aqui para esse texto de Filipenses, olhando para como Paulo ele nos inspira a sermos fortes, nos inspira a sermos firmes e nos inspira a termos essa consolação de amor. Paulo, depois de falar de Cristo, ele escreve: se há alguma consolação de amor. Esse amor é o amor de Jesus Cristo, como eu disse. É o amor que Cristo teve por nós. É o amor que Cristo teve no seu ato de sacrifício. Quando Cristo vem e morre por cada um de nós na cruz. Cristo, ele demonstra esse amor. Cristo, ele demonstra esse amor naquele momento em que as pessoas estão criticando ele, em que estão gritando com ele. E Cristo responde: Deus, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de ter esse amor. Mas é sobre esse amor que Paulo está escrevendo. É sobre essa consolação de amor que Paulo está escrevendo. Às vezes parece um amor um pouco distante para cada um de nós. Mas esse amor é um amor transformador. Esse amor é um amor que nós adquirimos conforme nós temos andado na palavra de Deus, andado no Espírito, seguido as vontades de Deus. Quando nós temos tempo de oração com Deus, quando nós temos tempo de reflexão na palavra de Deus. E aí vem a segunda parte daquilo que Paulo escreve. Depois de falar de alguma consolação de amor, Paulo escreve: alguma comunhão de espírito. Essa comunhão de espírito mencionada por Paulo ressalta a importância da presença, da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou repetir. Quando Paulo fala de comunhão, ele ressalta a importância da presença e da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós só conseguimos desenvolver esse amor, nós só conseguimos quebrar barreiras e demonstrar esse amor incondicional que Jesus teve quando nós temos a presença e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque esse amor não é um amor que está dentro de nós. Esse amor é o amor de Deus por nós. É um amor que é desenvolvido em nós pelo fruto do Espírito. Quando nós andamos no Espírito, quando nós temos a presença e a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos agraciados pelo Espírito e algumas características são desenvolvidas em nós. Essa é a famosa fruto do Espírito. Então, quando nós temos esse hábito de estar em comunhão com o Espírito, é que nós desenvolvemos esse amor. Quando nós olhamos então para essa metáfora que eu falei, do corpo de Cristo, nós somos lembrados de que, apesar de acharmos que nós temos a nossa vida, estamos ali isoladamente, nós estamos todos ligados, estamos todos de certa forma em comunhão. Agora, quando nós não temos a comunhão de fato, quando nós não temos o amor de fato um pelos outros, aí que começam a aparecer os problemas, aí que começam a aparecer as dores. Se um corpo tem alguma coisa que não está legal ali, se tem alguma coisa ali que está achando que é isolada, começa a aparecer as dores. Quando nós estamos na igreja, mas nós achamos que nós podemos fazer o que a gente quer, que a gente pode seguir para o caminho que a gente quiser seguir, que nós não estamos de fato ligados uns aos outros, é aí que começam a aparecer os problemas. É aí que começam a aparecer as dores. Na verdade, cada um de nós temos uma maneira única de agir, mas cada um de nós devemos buscar agir dessa maneira única, com o mesmo propósito. E quando a gente fala de comunhão, não é para que a gente ame da boca para fora, mas é para que de fato a gente saiba olhar para as pessoas e ver os pontos positivos que ela tem. Porque eu tenho certeza que eu tenho muitos pontos negativos, assim como cada um de nós. Ninguém aqui é perfeito. Perfeito era Jesus Cristo. Eu tenho certeza que quando a gente fala de Jesus, Jesus caminhou com pessoas que tinham muitos defeitos. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo Jesus andando com discípulos.
e tinham muitos defeitos. Eu sempre falo de Pedro. É muito legal a gente ver que Pedro é muito parecido com a gente. Pedro muitas vezes dava respostas que não deveriam ser dadas. Pedro muitas vezes agia de uma forma que não deveria agir. Mas Jesus estava lá com Pedro. Jesus amava Pedro. E Jesus amava tanto a Pedro que Jesus fala para Pedro: olha, você vai me negar. E ainda assim, quando Jesus volta, Jesus olha para Pedro e pergunta se Pedro ama Jesus. Jesus não deixa de amar a Pedro. E a gente só consegue desenvolver esse amor quando nós estamos no Espírito. Quando nós temos a presença e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. No segundo versículo, Paulo já começa a falar um pouco mais sobre a unidade. E Paulo começa então a falar que nós devemos andar no mesmo propósito. Vamos lá, está escrito assim: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. É profundo, não é? Sendo unidos de alma e mente. Quando a gente fala de um mesmo propósito, nós falamos de buscar ativamente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes a gente é encorajado a buscar fazer as coisas do nosso jeito, fazer na força do nosso braço, a fazer as coisas com o nosso próprio esforço, a não confiar nas outras pessoas. Mas Jesus, ele fala de uma unidade. Jesus, ele fala, como eu disse aos seus discípulos: vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Em uma comunidade onde tem amor uns aos outros, é uma comunidade onde é gerada essa unidade e esse propósito. Nós tivemos na escola dominical na semana passada falando de que cada um de nós temos uma mesma missão. E qual é essa missão de cada um? A gente pode ter dons diferentes, nós podemos ter características diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo. O nosso propósito é fazer com que a humanidade se reconcilie com Deus. Essa é a nossa missão. Jesus deu essa missão a cada um de nós. E se você está aqui essa noite, se você está ouvindo essa pregação, se você está ouvindo essa palavra, saiba que Deus tem essa missão para você, que é fazer com que as pessoas reconciliem com Ele. O apóstolo Paulo então lembra disso, e lembra dessa importância de estar em unidade, porque essa unidade e esse propósito é a comunhão que todas as igrejas devem ter. Independente de ser aqui em Vila Rica, independente de ser em qualquer outra igreja, se tem uma comunidade cristã, todas as comunidades cristãs têm o mesmo objetivo, elas têm o mesmo propósito. E a gente só consegue desenvolver esse amor quando a gente consegue entender esse propósito, quando a gente consegue estar alinhado com a vontade de Deus. Se a gente anda no Espírito, se a gente tem comunhão com Deus, é desenvolvido em nós então esse amor fraternal. E automaticamente, quando nós amamos uns aos outros, nós sabemos olhar para as pessoas e ver o que elas têm de melhor. E quando nós fazemos isso automaticamente, nós estamos andando no Espírito. Nós estamos ouvindo de Deus o que Deus tem para nós individualmente e para nós como igreja. A gente só consegue ter essa paz que excede a todo entendimento quando nós desenvolvemos isso na nossa vida. Quando nós conseguimos andar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, às vezes, quando tem alguma dificuldade, a gente tende a querer fazer as coisas do nosso jeito e parece que a coisa só piora. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Além de tudo, a gente é teimoso, né? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes alguém falar sobre comunhão, alguém falar sobre unidade. E ainda assim eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou em pelo menos alguma coisinha do que eu disse até aqui. Porque a gente precisa ser lembrado. A igreja de Filipenses era uma igreja que precisava ser lembrada. Precisava ser lembrada da importância dessa comunhão e dessa unidade. Precisava ser lembrada do propósito dessa igreja.
quando nós temos essa missão de fazer discípulos, quando nós temos essa missão de reconciliar a humanidade caída com Deus, quando nós entendemos que nós somos participantes disso, nós nos preocupamos em buscar a vontade de Deus. E nós sabemos que quando nós fizermos isso, quando nós estivermos na direção de Deus, por meio de oração, por meio de leitura da Tua Palavra, quando a gente se submete a Jesus Cristo, é que nós começamos a ver as bênçãos de Deus. E é isso que Paulo está falando para essa igreja. É isso que Paulo está escrevendo para essa igreja. Paulo está alertando a igreja de Filipenses. Paulo está lembrando que a unidade do propósito é essencial para a saúde, não só da igreja, mas para a saúde de cada um daqueles membros. E eu não falo de saúde só como bem-estar físico, mas eu falo de saúde como um todo. Cada um de nós aqui não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida profissional, da nossa vida familiar e etc. Todos nós somos seres humanos integrais. Se você não está bem na sua igreja, você não vai estar bem em outros âmbitos da sua vida. Quero fazer... Na verdade, eu não tinha preparado isso, mas eu quero fazer um teste com vocês. Eu tenho aqui uma folha. Davi, você consegue uma caneta para mim? Eu vou usar você, Davi. Chega aqui. Faz um favor para mim. Pode escrever na palavra mesmo, que essa folha eu já usei. Eu quero que você escreva de um lado algum âmbito da sua vida, profissional, espiritual, religioso. Escreve em um lado da folha alguma coisa. Agora abre, escreve mais um. Isso. Outro âmbito. Ok. Escreve mais um. Embaixo. Temos mais um ajudante aqui. Pode fechar. Escreve um atrás. Agora lê para a gente todas as coisas que você escreveu aí, se você puder. Espiritual, familiar, profissional e emocional. Fecha tudo isso daí. Vamos dizer que você está com um problema profissional aqui na frente. Era o que estava na frente. Eu furei o seu problema profissional. Como estão os outros? Que você é isso. Não adianta a gente querer separar a nossa vida espiritual da nossa vida profissional, da nossa vida familiar. Se eu não estou bem em alguma coisa, eu levo para tudo. E Paulo alertou a igreja para isso. Paulo alertou dizendo, olha, vocês têm que estar em unidade. Por quê? Porque quando a gente está em unidade, a gente tem saúde. Pode ir lá. Obrigado. Paulo sabia a importância da igreja ter comunhão, da igreja ter unidade, para o crescimento daquela igreja, para o crescimento dos membros daquela igreja, como indivíduos, como pessoas e também como comunidade. Uma coisa leva a outra. E antes de encerrar, eu quero que a gente possa olhar mais dois aspectos muito importantes desses versículos que Paulo escreve para nós. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é sobre o exemplo que nós temos de Jesus Cristo. Quando nós começamos a ler, nós vemos que
Paulo ele escreveu falando de Jesus. Portanto, se há alguma exortação em Cristo. Cristo é aquele a quem nós imitamos e nos espelhamos. Cristo é o nosso objetivo. Quando a igreja tem o mesmo propósito, quando a igreja vai para o mesmo direcionamento, que é Cristo, é aí que é desenvolvido o propósito principal da igreja. Só assim é que nós conseguimos fazer a vontade de Deus. Só quando nós olhamos para Cristo, porque Cristo é o ápice da unidade. Cristo é aquele que veio e gerou unidade, mostrando o quanto Deus tinha para aquela comunidade, mostrando a mensagem de Deus, mostrando o reino de Deus. Esse ato de Jesus, esse profundo amor de Jesus, só pode ser alcançado de uma forma. Como eu disse, quando nós estamos no Espírito, quando nós deixamos o Espírito agir em nós, e quando nós temos então humildade. Jesus é aquele que é o Verbo que se fez carne. Jesus é aquele que fez milagres. Jesus é aquele que, ainda quando criança, conseguiu conversar com mestres de igual para igual. Jesus era aquele que era extremamente sábio. Jesus tinha tudo para fazer as coisas de outro jeito, mas o que Cristo demonstrou foi humildade. Cristo se fez servo. Cristo morreu por cada um de nós. Nós só conseguimos ter essa comunhão e ter essa unidade quando a gente olha para Jesus e imita essa humildade de Cristo. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós somos desafiados a buscar essa humildade. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos encorajados a abrir mão dos nossos próprios interesses. Nós somos encorajados a abrir mão daquilo que a gente acha que, eu vou fazer desse jeito porque assim é melhor e esse é o caminho que eu tenho que fazer. Sim, em um corpo de Cristo, se tem um membro que quer fazer as coisas do seu jeito, acaba atrapalhando todo o corpo. Eu não quero ser alguém que atrapalhe o corpo de Cristo. Eu quero ser alguém que olha para Jesus, que vê a humildade de Jesus. Eu não quero ser alguém que busca fazer as coisas com a minha própria visão e com o meu próprio interesse, mas alguém que busca fazer as coisas para o crescimento do reino de Deus. Tudo que eu faço desde quando eu acordo até a hora de dormir é olhando para Jesus. Às vezes eu erro, porque Paulo também sabiamente nos alerta que dentro de nós existe uma luta da nossa carne contra o nosso espírito, uma batalha constante. A gente precisa andar no espírito. Algumas vezes a carne vai falar mais alto, mas nós devemos sempre nos aproximar de Deus, pedir perdão, buscar reconciliação com Deus, para que a gente possa estar sempre em harmonia, trabalhando juntos, para que outras pessoas também possam se reconciliar com Deus. A bênção de Jesus, a graça de Jesus não é nos concedida para que a gente possa sair daqui domingo, chegar na nossa casa e dormir tranquilos porque o Espírito Santo falou aos nossos corações, porque Deus nos trouxe uma mensagem, porque a gente cantou um louvor gostoso com uma banda convidada. A graça de Jesus nos é concedida para que a gente possa buscar juntos reconciliação entre nós e com o mundo. O mundo precisa de reconciliação com Deus. Nossa missão é levar Deus para um mundo caído. Eu sei que existem alguns obstáculos para que a gente possa alcançar essa unidade. E é esse o segundo aspecto dessa mensagem de Paulo. Paulo não esconde que existe sim alguns desses obstáculos: o egoísmo, o orgulho, falta de perdão, fofocas, falta de amor.
Essas são algumas barreiras que podem atrapalhar a unidade entre os crentes. Mas nós precisamos, acima de tudo, nos arrepender, sinceramente. Amar uns aos outros sinceramente, de maneira incondicional. Lembra que eu falei que Jesus, ele continua amando Pedro? Quando Jesus, ele pergunta para Pedro se Pedro ama ele, Jesus, ele usa uma palavra que significa isso: você me ama incondicionalmente? E aí é por isso que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. E Jesus fala: você me ama incondicionalmente? E Pedro responde: olha, eu te amo. Não incondicionalmente, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: você me ama incondicionalmente? E aí Pedro fala: olha, eu te amo. Talvez Pedro estivesse ainda com o peso na consciência de ter negado Jesus, não sei. Mas o que é mais interessante dessa passagem é que, na 3ª vez, Jesus não pergunta se Pedro ama incondicionalmente. Jesus aceita o amor que Pedro tinha. Jesus fala para Pedro: você me ama? Pronto. E aí Pedro, envergonhado, fala: sim, eu te amo. Nós precisamos ter esse amor incondicional. Mas Jesus sabe que esse amor incondicional vai surgir no tempo certo. Pouco tempo depois, Pedro é aquele que recebe visões, recebe instruções e que é um dos principais apóstolos de Cristo. Pedro é aquele que recebe uma visão e percebe que a mensagem precisa ser entregue a todos. Então Pedro, aquele que era judeu, consegue entender que a sua missão não era levar a palavra apenas para judeus, mas levar a palavra a todo mundo. O desafio para nós, quando nós vemos o texto de Filipenses, é entender que o nosso chamado, para que a gente leve a palavra para todos, para que a gente leve esse amor e estenda esse amor a todos. Eu entro na conclusão fazendo, de certa forma, um apelo para que a gente possa entender que o nosso chamado é ser uma igreja apaixonada. Apaixonada uns pelos outros. Vocês já viram aquele casalzinho que está apaixonado e aí não consegue ver os defeitos do parceiro? Sempre assim, né? Quando começa o namoro, a gente olha para o outro e não vê defeito. Aí vão passando os anos, a gente até vai vendo os defeitos, mas aquilo foi tão bem construído, o amor está ali tão sólido, e apesar dos defeitos a gente sabe olhar e reconhecer o porquê a gente ama aquela pessoa. O chamado para nós hoje é para que a gente tenha essa paixão. E se a gente tiver essa paixão um pelos outros, se a gente tiver paixão por Jesus, se a gente tiver paixão em estar aqui, para que a gente possa ser edificado, mas para que a gente possa levar essa edificação para outras vidas, nós vamos estar construindo um relacionamento com Deus de amor. Será sólido. E um relacionamento com os nossos irmãos e nossas irmãs. Um relacionamento de humildade. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Jesus, sendo o Verbo, se fez carne, serviu a cada um de nós, morreu por nós, mesmo sem precisar, mesmo sem merecer. Quando nós tivermos desenvolvidos essa paixão, nós estaremos unidos pelo Espírito Santo. Nós estaremos unidos com o mesmo propósito, para testemunhar o poderoso amor de Deus por cada um de nós. Esse amor incondicional de Deus por cada um de nós. E eu vou mudar mais uma coisa do que eu tinha colocado para o final, porque a pastora falou: se tiver apelo, você faz apelo, então eu vou fazer um apelo. O altar é do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, cada um de nós não tem amado do jeito certo. Não tem amado com a intensidade certa. E eu me coloco nessa.
E eu peço que você esteja orando a Deus, e se você sentir no coração que você não tem amado ao seu próximo como você deveria, que você esteja vindo aqui na frente, fazendo a sua oração a Deus, pedindo para que o Espírito Santo esteja desenvolvendo em você esse amor incondicional, esse amor que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus agora pergunta para você: tu me amas? Vou chamar a equipe do louvor para ministrar uma música, enquanto você pode estar aqui vindo ao altar e apresentando a sua vida a Deus. Amém?